Nesta videoaula, trabalharemos com os comandos line, zoom via mouse, trabalharemos também com o erase e trabalharemos com o comando ortho. O line ele serve para fazer linhas, é um comando de desenho. Existem duas formas de você acessar, pelo menos, o comando line. Então, na ribbon, ou guia home, você perceba que a gente tem aqui a área draw e ali em cima tem o botão line. Claro que se eu clicar com o botão esquerdo do mouse sobre este botão, então eu entrarei no comando line. Particularmente eu gosto muito de usar teclas de atalho para não ter que ficar procurando os comandos por aqui. Então eu vou sempre tentar mostrar onde é que se acessa os comandos pelas guias, como também por tecla de atalho. Então, uma outra forma de entrar no comando line é exatamente na janela de comandos, que é uma das janelas mais importantes, como já foi dito em outro vídeo do AutoCAD, porque é através dela, é por meio dela que a gente consegue conversar com o AutoCAD, né? Então, boa parte desses comandos, a tecla de atalho que chama o comando é a primeira linha, é a primeira letra do comando em si. Então, line, nesse caso, eu sei que é L. Veja que eu pressionei L. Ao pressionar L, aparece, então, um conjunto de comandos que começam com, vamos dizer assim, com L, né? Esse L já imediato é um comando que ele já vai chamar a linha. Então, se você pressionar Enter, né? Em outras palavras, L Enter, lembrando que a barra de espaço do seu teclado funciona também como Enter. Então, se você bota L barra de espaço funciona como Enter, veja que na janela de comandos o AutoCAD está nos perguntando para especificar o primeiro ponto da linha. Veja, no momento eu posso escolher qualquer ponto aqui da minha área, qualquer ponto, então vou clicar em um ponto aqui da área de trabalho qualquer. Por exemplo, nesse ponto que eu parei aqui, qual será a coordenada desse ponto? Bom, se vocês perceberem, lá na barra de status, aqui embaixo, ó, onde eu parar o cursor e clicar no botão esquerdo do mouse, aquela coordenada que vai ser a coordenada do ponto, né? Então, parando por aqui, nesse meu caso, está dando 1769.87611 como coordenada X e 2037.5014 como coordenada Y. Veja, eu dei o primeiro clique no botão esquerdo do mouse, aceitando esse ponto como primeiro ponto. Olha, parece uma coisa meio estranha, assim, eu não estou clicando em nenhum botão do mouse, eu afastei apenas o mouse ali, ele está preso naquele primeiro ponto, esperando algo. O que ele está esperando? Basta dar uma olhada aqui na janela de comandos para ver o que ele está te perguntando. Veja, na janela de comandos, você está percebendo ali que tem line, especifique o próximo ponto. Claro que a gente precisa de 2 pontos para fazer uma linha. Então, ele está pedindo um próximo ponto. Esse próximo ponto eu posso também entrar da mesma forma. Se eu parar agora exatamente aqui, nesse ponto, ele vai assumir lá a coordenada 1801 para X e 2338 ponto alguma coisa ali para Y, né? Veja que eu cliquei no botão esquerdo, ele vai continuar, né, pedindo o próximo ponto. Eu posso ir clicando outros segmentos, tá? Eu vou clicando no botão esquerdo, fornecendo outros pontos se eu quiser. Nesse caso, se eu não quiser mais fornecer nenhum segmento de linha ou desenhar nenhum segmento de linha, basta pressionar a barra de espaço que funciona como Enter. Perceba agora que a janela de comandos voltou ao normal ali, agora ele está pedindo type a command, ou seja, digite o comando. Ele saiu do comando line, né? Então esse é um primeiro ponto. Como é que eu faço para apagar isso aqui? Vamos dar uma olhadinha no comando erase. O comando erase, sim, você pode selecionar esse conjunto de linhas de duas formas. Você pode clicar, por exemplo,
você se aproxima tentando fazer uma janela de seleção. Para isso eu vou colocar o cursor aqui um pouquinho aqui para cima, do lado esquerdo, e vou dar um clique, não vou ficar pressionando o botão, dar um clique no botão esquerdo. Veja, uma coisa interessante é que quando eu movo o cursor para o lado direito, a gente tem uma janela de seleção que tem toda o seu contorno com linha contínua e com a cor azul. Mas se eu levo isso para o lado esquerdo, você está percebendo que ele tem uma cor verde com um contorno tracejado. Qual é a diferença das duas coisas? É o seguinte, quando a gente está trabalhando para o lado, quer dizer, faz a seleção para o lado direito, tem a janela de seleção azul, só serão selecionadas as linhas que estiverem inteiramente contidas na janela. Perceba aqui que nesse meu exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, são 6 linhas, né? E a janela está, vamos dizer assim, tocando em 5 linhas. Só que essa quinta linha, ela não está totalmente contida dentro da janela de seleção, né? Se eu der um clique no botão esquerdo agora para fechar essa seleção, veja, só foram selecionadas aquelas linhas que estavam inteiramente contidas dentro da janela de seleção. Ele ainda a gente ainda não fez nada, né, com relação ao Erase. Aqui você poderia pressionar, se quisesse apertar o botão Delete, né, o Del do teu teclado, que ele apagaria. Mas eu posso também continuar selecionando outras coisas. Veja, eu vou usar outro modo de seleção. Eu vou pegar aqui, dei um clique, agora eu estou caminhando para a esquerda. Veja que só pelo fato dessa janela verde encostar na linha, ela não está inteiramente contida dentro da janela de seleção, perceba que a linha foi selecionada. Nesse caso, eu poderia pressionar o botão Delete, se eu quiser. Ou simplesmente eu venho na guia Home, na área Modify, tem uma borrachinha que é o Erase, e clica nele e ele vai apagar tranquilamente. Então eu vou apagar exatamente essa outra linha. Agora eu quero fazer uma linha com coordenadas, né, utilizando coordenadas. Mas antes de fazer isso, vamos dar uma olhadinha no comando zoom, porque talvez a gente vá precisar dela agora a partir do momento que a gente vai utilizar coordenadas. Vou entrar de novo no comando line, L barra de espaço. Ele pede aqui o primeiro ponto, eu vou clicar em um ponto, depois eu vou fazer algumas linhazinhas e vou pressionar a barra de espaço para finalizar a seleção. Veja, se seu mouse tem o scroll, que é aquele botãozinho que fica entre os dois botões direito e esquerdo do mouse, possivelmente ele tem, você vê que quando você empurra ele para cima, você se aproxima do objeto desenhado. Se você empurra ele para baixo, você se afasta. Então você consegue dar um zoom perfeitamente. Você não está aumentando a escala do desenho, só está dando um zoom. Uma outra coisa legal aí do scroll do mouse é que se você pressionar e manter pressionado o scroll, veja que agora o cursor se transformou numa mãozinha, então você pode visualizar o que você quiser ali dentro. Mas para que serve isso? Serve exatamente quando você tem uma peça com muitas linhas, ela é muito grande e você precisa se aproximar de um pedaço que, vamos dizer assim, dar um zoom ou puxar um pouquinho para o lado para você ter condições de visualização e desenho de uma pequena parte do projeto, por exemplo. Então, essas duas partes são importantes. Eu vou deletar essas linhas e agora eu vou desenhar uma linha com coordenada. Vamos lá, L, Enter. O L, Enter, então, em vez de eu digitar qualquer, vamos dizer assim, pressionar o botão esquerdo aqui na tela, eu vou entrar a coordenada por aqui, tá? Pela janela de comandos. Eu vou dizer que a primeira coordenada é a 20,20. Não precisa colocar o x já está 0. É só... e veja, o x vai ser separado do y
por vírgula. Decimal, nesse caso, vai ser separado por ponto. Então, se fosse 20, então se fosse 20,5, seria assim, 20,5, vírgula 20,5 para y também, né? Se tanto x e y fossem 20,5. Agora eu vou pressionar Enter. Olha, uma coisa super interessante que aconteceu aqui, ó. Parece que tem alguma coisa errada, porque a linha, eu não consigo ver o início dela. Por quê? Porque essa minha área de trabalho é muito grande, muito grande. Você vê aqui que eu tenho a coordenada 2.600. Então, vamos usar o scroll do mouse. Vamos usar o scroll do mouse para se aproximar, né? Se aproximar aí da tela, né? Basta você ir botando para baixo, ele vai, né? E você vai se aproximando, ó. Vou dar um zoomzinho aqui também, né? Ó, já é mais fácil de você ver, tá vendo, ó? Então, ali seria o 20, né? A 20 e 20. Se eu quero desenhar uma linha, vamos dizer, na horizontal, também de tamanho 20, na horizontal, qual seria a próxima coordenada? Veja, specify next point. Qual o próximo ponto para termos aqui uma linha de tamanho 20 na horizontal? Bem, se a primeira coordenada é 20,20, para eu ter uma linha de tamanho 20 também na horizontal, eu teria que andar no x mais 20, então eu teria 40,20 no y permanecendo. Veja, ficou bem pequenininho. Eu vou usar aqui o meu zoom, tá? Ó, meu zoom aqui do scroll para a gente visualizar melhor isso. Eu vou dar um Enter e aí você tem aí então, ó, uma linha de tamanho 20, sendo essa primeira coordenada aqui a 20,20 e a segunda 40,20, né? 20,20, 40,20. Tá. Existe uma outra forma também de você fazer isso e até uma forma mais rápida, usando o comando orto, tá? Usando o comando orto. Olha só, não é necessário você estar sempre digitando coordenadas, e a gente vai ver exatamente nos próximos vídeos e durante os exercícios de desenho técnico que a gente não vai entrar muito coordenadas dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente entrar no comando line de novo, tá? Eu vou entrar L barra de espaço, ele pede o primeiro ponto. Só que agora eu vou colocar a primeira coordenada 10,10, tá? 10,10. Veja, botei a coordenada 10,10. Eu vou agora ligar o comando orto. Tá? Onde é que está esse comando? Tá exatamente esse aqui que eu estou colocando, o orto modo. Você pode ligar e desligar pressionando o F8 do teu teclado, deixar ele ligado. Uma coisa interessante, ó, é que ele permite a gente fazer linhas na horizontal ou na vertical apenas, tá? Ó, vertical, horizontal. Então, imagina que eu quero desenhar essa linha aqui de tamanho 20, igual aquela lá de cima. Se eu botar para que lado? Pode ser para cima, pode ser para o lado esquerdo, para o lado direito, para baixo, eu quero para o lado direito. Então, vê, eu digitei apenas o primeiro ponto, 20,20, deixei o meu orto ligado, coloco o meu mouse para o lado direito e apenas eu digo qual é o tamanho dessa linha que eu quero que ele desenhe. Nesse caso, eu só vou digitar 20. Veja, eu não coloquei lá na janela de comandos, está piscando 20 e o cursor está piscando. Não vou colocar uma coordenada, não vou colocar vírgula, alguma coisa. 20 é simplesmente a distância. Quando eu pressionar Enter, né, veja que ele fez uma linha de tamanho 20. Dá até para comparar o tamanho. Ali é tamanho 20, aqui também é tamanho 20. Ele não saiu do comando line, eu vou pressionar Enter. Então, para você sair do comando orto, basta desligar exatamente nesse botão, ou simplesmente você desliga pressionando a tecla. Nesse caso, eu usei a tecla F8 do meu teclado para desligar esse comando. Então, é uma coisa muito interessante, tá? E finalmente, assim, então o orto dá para trabalhar bastante, né? Dá para trabalhar também o comando line, né, e o erase. Vocês viram vários desses comandos agora nessa videoaula.